Simbora! Olá, olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mais uma live aqui. Hoje falaremos sobre ômegas. Ômegas e a saúde do coração. É, Antes de entrar nesse tema mais específico, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês e explicar o que seria o ômega, né? O que são os ômegas? Essa gordura que a gente tanto fala. Só um minutinho. Pois é, desculpa, gente, eu tô com a garganta meio irritada hoje. Os ômegas, eles são gorduras insaturadas, né? Formadas por ácido graxo, popularmente conhecida como a gordura do bem. Então, os números que a gente vê aí no ômega, que é o número 3, número 6, número 7, número 9, né? Quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente encontra esses números para identificar o tipo de gordura e aonde foi feita essa composição química, né? Qual é o carbono que se estabeleceu para aquela determinada ligação. Tá? Então, por isso que existem os números para a gente diferenciar. O que a gente faz hoje, que já é muito estudado, tem sido muito estudado aí ao longo de alguns anos, né? De vários anos, é a eficácia dessas gorduras do bem com relação à melhora da inflamação, né? Da inflamação, principalmente pelo EPA, que é o ômega 3, que é bastante falado, né? Que a gente tem aí um conhecimento maior. E o DHA, que é o ômega 6. Então, o EPA ômega 3 e o DHA ômega 6. Por que a gente vê muita suplementação com esses dois tipos de ácido graxo? Porque o nosso corpo não produz, né? Nós não produzimos o DHA e o EPA, tá? E os outros ácidos graxos, não há necessidade, os outros ômegas, de suplementar, porque o nosso corpo produz, que é o 7 e o 9, tá? Mas é importante a gente deixar claro aqui que para a gente poder ter ação no ômega 7 e no 9, a gente precisa ter o 3 e o 6. Por isso que ele se torna um ácido graxo essencial, uma gordura essencial, tá? Ou seja, aquela gordura que nós precisamos consumir todos os dias, tá? O EPA, ele tem uma função fundamental e importante, que é a de produzir substâncias que vão ajudar a melhorar a inflamação do corpo, tá? E com essa melhora da inflamação, a gente consegue melhorar a saúde cardiovascular, melhorando os níveis de lipídios, né? A dislipidemia mista, que a gente chama, que são os níveis de colesterol, de triglicérides, e aumentando o HDL, que é aquele colesterol bom, né? Então, é por isso que é fundamental que a gente tenha esse consumo diariamente desse tipo de ômega, do EPA. Já o DHA, ele é uma gordura fundamental para o bom funcionamento do cérebro, né? E o nosso cérebro, ele tem uma grande parte dele é formado por DHA, tá? E alguns estudos recentes aqui mostram, inclusive, a relação do uso do DHA para a melhora da depressão, né? Até no Alzheimer, em distúrbios de comportamento. Então, por isso que tem sido falado muito sobre esses dois ômegas, né? O EPA e o DHA. O ALA, que a gente chama de ácido, ele é um ômega que pode até ser encontrado em alguns produtos, mas não tão específico, porque ele vai precisar, como eu falei, desses dois principais, do DHA e do EPA, para ser convertido, para poder ter função no organismo, certo? Bom, então eu já falei que o DHA e o EPA nós não produzimos, então nós precisamos ingerir todos os dias. Por isso
que aí nesse suplemento em especial, o ômega de A a Z, contém aí uma quantidade menor desses dois ômegas, né? Por quê? Porque esse composto, ele é um complemento alimentar, né? Então, como ele tem outros vários nutrientes que vão ter ação no organismo, que vão suplementar aí a nossa ingesta diária, né? Alguns com 100% da recomendação diária, outros um pouquinho menos. E no caso dos ômegas, geralmente a gente associa com a alimentação, tá? Então, quando a gente vai ver, suplementar um ômega 3, a gente analisa o que a pessoa come, tá? Primeiro a gente faz uma análise da ingesta diária e aí a gente complementa com esse ácido, com esses ácidos graxos, né? Que são as gorduras, o ômega 3 e 6. E no caso aqui do ômega de A a Z, ele tem uma quantidade reduzida porque ele é um complemento, né? Ele está ali como um complemento dessa alimentação e dessa oferta diária. Os alimentos que a gente coloca como alimentos ricos, né, nesses ácidos graxos essenciais, são os alimentos, principalmente o salmão, né? Salmão de alto mar, pescado em alto mar. Por quê? O salmão, ele como nós, não produz o EPA, né? Ele não produz o ômega 3, ele não produz. Ele precisa comer uma alga específica para que esse ácido graxo seja convertido lá no metabolismo dele e para que ele traga para nós, através da nossa alimentação, na ingestão desse peixe, esse ômega. Então, o que acontece? Precisa ser aquele pescado de alto mar, porque hoje nós temos em abundância mais o salmão, aquele de cativeiro, tá? Que alguns estudos têm mostrado que existem a suplementação dessa alga na ração. Então, esse salmão de cativeiro, ele também contém uma quantidade, mas uma quantidade menor de ômega 3, tá? E por isso que a gente fala muito da procedência do alimento, né? Então, a gente precisa saber a procedência para a gente ter ali a certeza de que a gente está ingerindo aquele determinado nutriente. Já um outro alimento que é rico em ômega 3, que é o segundo mais importante, é a sardinha, né? Então, e ela é um peixe super acessível, né? E que, infelizmente, a população brasileira deixou de comer, né? Ou come muito pouco. Então, a sardinha, ela é rica em ômega 3. Agora, o que precisa tomar cuidado é com o preparo, né? Também, se ficar comendo uma sardinha frita, com uma gordura altamente saturada, pode trazer malefícios. Então, a melhor forma de preparo é um escabeche, uma sardinha assada ou cozida. E uma notícia boa é que a sardinha em lata, ela é uma excelente opção também, né? Então, a gente pode consumir a sardinha em lata, que é super versátil, então a gente pode introduzir aí no nosso dia a dia, certo? Agora, os alimentos de origem vegetal, que contém o ômega 3, né? São as castanhas, né? As oleaginosas, as sementes, né? O óleo vegetal, inclusive no nosso ômega de A a Z, ele tem óleo de soja, se eu não me engano, na composição, para complementar esse ômega dali do suplemento. Então, os óleos vegetais também são ricos em ômega 3 e 9. 3 e 6, desculpa, no ômega 3. Além disso, é fundamental a gente entender que quando existe uma diferença entre você suplementar
e você complementar os nutrientes da alimentação, né? Então, existem alguns compostos que você vai ter ali uma quantidade 100% da recomendação diária daquele determinado nutriente, e em outros tipos de nutrientes um pouco menos. Por quê? Porque ele vai ser um complemento da sua alimentação, né? E não necessariamente um suplemento, tá? Então, isso é importante, vale a pena a gente prestar bastante atenção para não ter dúvidas, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para mim, só um minutinho. Eu gostaria de saber se ficou claro para vocês essa explicação. Por isso que a gente fala que uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação que você inclua aí no seu dia a dia, bastante verduras, legumes, as castanhas, né? As nozes, tudo equilibradamente, porque em excesso são alimentos altamente calóricos, né? Porque nós estamos aqui falando de gorduras. Então, o ômega, como qualquer outra gordura, ela confere 9 calorias por grama. Então, se a gente começar a ter um consumo muito alterado, né, muito aumentado desses nutrientes, achando que vai ter um benefício, a gente acaba tendo aí o ganho de peso. Então, por isso que precisa sempre ter um equilíbrio e consultar um profissional habilitado para poder fazer aí os ajustes dentro daquilo que seria o ideal de consumo diário, tá? Só para vocês terem aqui uma ideia, a sardinha, ela contém 0,25 gramas de ômega 3 em 100 gramas, né? A cavalinha, o arenque também tem um pouquinho menos. O salmão tem 2,8 gramas, mas também temos que levar em conta aquilo que eu falei inicialmente. É um salmão pescado em alto mar? É um salmão de cativeiro? Esse salmão foi alimentado com a ração contendo essa alga que vai fazer com que o animal faça a transformação ali do EPA, né, do ômega 3. Será, a gente tem que prestar atenção nisso. É por conta de todas essas questões que existem os complementos ou suplementos alimentares, né? Porque são nutrientes que nós precisamos consumir no dia a dia. Então, a gente tem que comer todo dia, porque o nosso corpo precisa desse nutriente todo dia, né? Então, é onde a gente consegue entrar com complemento, suplemento, para você poder fazer aí a profilaxia, né? Que é a prevenção, porque a nutrição, ela tem que ser profilática, né? Como eu já falei nas lives anteriores, as deficiências, elas demoram para aparecer, né? Só que quando elas aparecem, às vezes elas são irreversíveis. Então, quando a gente começa a tratar, a ter uma vida equilibrada, a gente consegue fazer com que lá na frente a gente não tenha essa deficiência, a gente não venha a ter problemas por falta de um determinado nutriente ou outro, certo? E as quantidades desses nutrientes são mínimas, né? Então, são quantidades pequenininhas que você pode colocar aí no seu dia a dia, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. É isso aí, pessoal. Tem algumas perguntas aqui, doutora Rose, mas eu acredito que a gente não possa falar sem um médico indicar, né? Porque tem uma pergunta aqui, por exemplo, doutora Rose, uma pessoa com 57 anos teve AVC, trombose, tem pressão alta, ela pode tomar os suplementos? Nesse caso, tem que procurar um profissional, né? Não é algo que a gente possa falar sem conhecer, né?
Exatamente. Então, a biogênica, ela tem esse cuidado, né? E eu já falei isso, inclusive, várias vezes, por isso, inclusive, que eu estou aqui, de tratar, assim, a pessoa com muita individualidade. Então, nesse caso, é importante buscar, sim, o acompanhamento médico, buscar a orientação do médico que vem tratando, tá? É fundamental. É isso aí, pessoal. Vamos continuando aqui nossa jornada de lançamento da Biogênica. Muita novidade aqui para apresentar essa semana. Hoje à noite nós temos aí o plano de bem-estar e recompensas com o nosso líder fundador, Rodolfo Gasparian, para você convidar os seus amigos, seus familiares, as pessoas para conhecerem a Biogênica. Amanhã o Edinaldo também tem treinamento às 15 horas. Ele vai falar sobre a importância do cliente no nosso modelo de negócio, a importância do cliente final. Às 21 horas amanhã tem treinamento também sobre mídias sociais com a Marcele Bispo, e vamos seguindo aqui nossa jornada de lançamento. Logo mais a gente volta com mais novidades para vocês. Obrigado, doutora Rose. Boa tarde a todos e por nada, e até mais, até semana que vem.